Hoje a nossa aula vai ser sobre cavidade oral. Eu trouxe esse vídeo para nós iniciarmos as discussões. Quero que vocês observem o fato, como que os animais apreendem o alimento, né? Então aqui nós temos um ovino, o alimento que ele está consumindo é bem fibroso, né? Uma matéria seca aqui, capim seco. A gente tem que observar, pode falar. No caso, tipo, pelo animal tem uma diferença de comer o alimento dele, a gente tem que pensar em soluções para, tipo, fazer ele comer mais, essas coisas? Se influencia enquanto ele come em determinados tipos de coisa? O que interessa para nós sabermos a forma da cavidade oral, é claro, né? Como ele apreende, por exemplo, se é um grão, o pellet tem que ser maior, ou se ele tem que ser mais farelado, se ele precisa ser mais oleoso. Então, a forma da cavidade oral ela vai influenciar, e a forma também como esse animal apreende o alimento. A gente vai discutir hoje diferença entre as espécies aqui dos animais domésticos, e isso interfere lá na formulação da granulometria da ração. Então, se o pellet é maior ou não, se não, o animal não vai consumir o tanto que você projetou. Então é importante vocês terem a noção dessa dimensão. Se a raça que você está trabalhando é menor, não é isso? Então você tem uma espécie, mas você tem uma variação ali de tamanho. Por exemplo, filhote diferente de adulto, que é diferente do idoso, do animal, né? Então você tem que saber diferenciar. O animal idoso, geralmente ele já tem problema dentário, ele já tem bastante desgaste, então geralmente o pellet é mais macio, né? Se for jovem, ele está eruptando dente ainda, né? Já é diferente, ele tem que desgastar mais a gengiva para esse dente conseguir sair, o dente descido. Então, tudo isso vocês têm que estar observando. Por isso que é importante nós conhecermos aqui a anatomia da cavidade. Olha para vocês verem aqui, esse animal aqui, um bovino, né? Como que ele aprende? Ele joga a língua para segurar a quantidade do alimento que ele vai conseguir pôr para dentro da boca, e aí depois ele vai cortar esse capim e pôr para dentro da cavidade oral. Tá vendo? Ele apreende o alimento com a língua. É diferente do equino. O equino é com o lábio que ele vai selecionando o que ele quer comer. Então, se você pôr na cocheira lá o alimento para o bovino, o que tiver lá dentro ele vai ingerir. Se tiver pedra, ele vai comer pedra, se tiver arame, e isso é um problema. Ele não é seletivo, isso que eu quero dizer. Já se for o equino, ele sabe separar. Se você colocar lá milho e tá lá um capim, e ele vai conseguir selecionar o que ele quer comer, né? Devido a essa facilidade de movimentação de lábio que o bovino não tem, tá? Então é interessante essas particularidades. Nós já estudamos a cavidade nasal, que está representada aqui de verde, né? Essa narina, que é a abertura, e depois o nariz. Caixa craniana aqui em azul, onde vai estar a parte visceral da cavidade oral, onde vai estar também o sistema nervoso, enfim, a própria cavidade nasal. Mas o que eu quero na aula de hoje é tubo digestório, né? O início dessa tubulação, que é a boca. Observem que aqui os dentes, né? A gente vai ter, a nossa próxima aula vai ser sobre dente. Eu não vou ficar falando detalhes na aula de hoje, o que me interessa é a cavidade oral, mas vocês observaram aqui como que é o movimento. Ele apreende o alimento e mexe maxila e mandíbula na ideia de amassar, né? O premolar e molar, né? Veja que ele é mais plano, a ideia é amassar. E os incisivos, que são os aqui que estão mais rostrais, a ideia dele é cortar.
Então, a gente tem incisivo cortando, se tiver o canino, né? Não é todos os equinos têm canino, esse aqui tem, né? Tanto o inferior como o superior, direita e esquerda, é para rasgar, e premolar, molar é para moer, para amassar, para diminuir o tamanho da partícula, tá? Então, para ele fazer esse movimento de vai e vem da maxila com a mandíbula, ele está articulando aqui, ó, a maxila na caixa craniana, a articulação temporomandibular, que é próxima, ó, esse buraquinho aqui é da orelha. Então o som vai passar por aqui. Então essa articulação é que é uma das mais importantes aqui para movimentação da mandíbula, né, e deslizando esse alimento aqui entre, a gente chama mesa dentária, né, entre as cúspides desses dentes premolares e molares. Ou seja, esse ângulo aqui faz toda a diferença de uma espécie para outra, de acordo com a alimentação. Se ele for um herbívoro, quanto de força que ele tem que dar nessa mordida? Se ele for um carnívoro, né, um predador ou uma caça, então isso vai interferir, né, nessa conformação desses ossos aqui da cabeça. Aqui, né, mostrando a divisão dos ossos. Olha, em amarelo é a região da faringe. A gente já discutiu nas faringe na aula de respiratório, não foi? Porque vem aqui laringe, depois a traqueia, né? Para ir lá pro pulmão. A minha aula de hoje vai ser cavidade oral e esse alimento vai para essa parte rosa aqui, que é o esôfago. Olha que são paralelos, né? Sistema respiratório pela laringe, traqueia. Sistema digestório com a tubulação aqui de esôfago. E sistema nervoso aqui, onde está a medula espinal dentro da coluna vertebral, tá? Então, eu quero que vocês comecem a imaginar todo esse arranjo, né, lá no pescoço. Então, a parte dorsal do pescoço é a coluna vertebral. E na parte ventral, a gente tem essas duas tubulações de vias aéreas e de sistema digestório. Paralelamente, tubulação de circulatório. A gente viu, não foi? Qual que é o vaso que passa aqui no pescoço, que é o mais superficial, mais externo do pescoço? Veia jugular. A veia jugular, a gente canula muito ela, não é? Para administrar algum soro, para coletar sangue. E a mais profunda aqui vai ser a artéria carótida, tá certo? Tem nervos também, o tronco vago simpático passa aqui. Então é uma região que a parte ventral do pescoço passam várias tubulações e estruturas anatômicas, certo? Seguindo aqui o vídeo, o dente não é a minha aula de hoje, então eu vou passar essa parte do dente, que ela vai ser a nossa próxima aula. Olha aqui que bacana essa imagem, vou repetir ela. Observem como ele prende o alimento da língua, ó, e joga para dentro da boca. Naquela hora que ele joga a cabeça para baixo, agora, ó, o incisivo dele cortou. O incisivo são os dentes mais rostrais, lembra? Então ele cortou o alimento e pôs para dentro da boca. A língua, pessoal, vocês viram que a língua ali da vaca, né, tanto que ela movimenta, né, de uma forma robusta a musculatura, né? Ela consegue envolver ali a toceira ou o capinho que você tá dando para ele, né? Ele vai jogar a língua ali para pôr para dentro da cavidade e o incisivo cortar e joga aquele bolo, né, para dentro, que vai ser mastigado. Então, toda língua de qualquer animal que você pegar, ela vai ter uma divisão da sua raiz, que é o que está preso na cavidade oral, né? O corpo da língua, a parte mais alongada, e o ápice, que é a ponta dessa língua. E distribuído por esta língua, a gente vai ter várias papilas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, esse slide eu trago ele de volta, para a gente discutir sobre essas papilas. Aqui no suíno.
Ó, essa imagem aqui, nós já trabalhamos ela em sistema respiratório. Eu trago ela novamente, que eu quero que vocês relacionem, ó, narina e toda a cavidade nasal aqui, ó, lembra? Nariz com as suas conchas, concha dorsal, concha ventral. Olha a região do osso do palato duro, né? Depois ele vai se tornar palato mole. Aqui, ó, desculpa que tá aqui, palato duro, tá aqui, né? E aqui o palato mole. A língua, a sua raiz próximo de laringe. Lembra da cartilagem aqui que tampa a laringe para o alimento não entrar dentro da laringe? Alguém se lembra o nome dessa cartilagem? Epiglote? Cartilagem epiglote, tá? Então, depois da epiglote, nós vamos ter aqui aritenoide, olha a prega vocal, né? Cartilagem tireoide e depois cartilagem cricoide, beleza. Então, nós temos a raiz da língua prendendo aqui, ó, próximo aqui da epiglote. Todo o corpo dessa língua, ó, tanto que é musculosa a língua e grande, né? E aqui, a pontinha dela, essa ponta aqui é o ápice. Olha os incisivos aqui, ó, incisivo superior e incisivo inferior. E aqui, lábio inferior, lábio superior. Aqui nós temos o osso, ó, o osso da mandíbula e aqui o osso, no caso aqui, o osso incisivo, né? Que é onde prende os dentes incisivos. O alimento, quando ele entra aqui na boca, né, a língua ajuda muito nessa reviravolta do bolo aí dentro da cavidade, né? Vai jogar esse bolo que está aqui dentro da cavidade no processo que a gente chama de deglutição, né, para dentro da tubulação de esôfago. Só que para evitar que esse alimento entre aqui dentro da traqueia, a epiglote fecha a laringe. Outro mecanismo, o palato mole é empurrado para cima, de forma que esse bolo continua para o esôfago, em vez de dar a volta e vir para o nariz. Pessoal, pode acontecer do que está aqui na cavidade oral ir para o nariz e sair pela narina? O que vocês acham? Naturalmente eu acho difícil. Mas é possível? Eu acho que é possível. Porque tipo, elas estão bem juntas ali, elas só precisam ir pra cima e o cachorro espirrar, ou o animal espirra ali. Então, assim, não é comum, mas é possível, pode perguntar. Eu não entendi uma coisa, como é que o alimento entra pela cavidade oral ali, sim, e aí tem um mecanismo que fecha uma passagem que é a epiglote ali que fecha a traqueia. Isso, fecha a traqueia para poder ir para o esôfago. Fecha a laringe, né, gente? Fecha a laringe, porque a traqueia vem depois. Ó. Aqui são os anéis da traqueia. A laringe são essas cartilagens. São 4 cartilagens que se articulam entre si, né? Tem muitos músculos aí que promovem essa movimentação, essa articulação entre essas cartilagens. E um dos motivos delas existirem é esse arranjo da epiglote. Ó, pensa como é que bacana. A musculatura da língua, quando ela contrai, ela empurra a epiglote para trás. E quando essa língua, que ela está em repouso, né? Mas quando ela contrai, ela fica mais grossa aqui. E aí ela empurra, e por isso que o bolo alimentar, a tendência dele é passar por fora da laringe. Ao mesmo tempo, esse bolo alimentar que vai passar aqui, ó, ele empurra essa parte mole do palato. E essa parte mole do palato vai para cima e fecha a nasofaringe. Então, são 2 mecanismos importantes aqui, nessa passagem da cavidade oral para a orofaringe e laringofaringe. Orofaringe, queridos, é só esse finalzinho da cavidade oral, como a nasofaringe é o finalzinho do nariz. Laringofaringe é o que está em contato aqui com a laringe, é o resto da faringe. Então, essas 3 divisões fazem parte da laringe. Laringe é um túnel de passagem, lembra? Ficou mais claro agora?
Sim, sim. Então é mais ou menos igual ao do ser humano. Quando a gente engole alguma coisa, a língua pressiona, ficando mais grossa no final da Isso. nasolaringe, né? Aí empurrando, Orofaringe. Orofaringe. orofaringe, empurrando essa parte do palato mole para cima, fazendo com que o alimento vá direto pro esôfago, né? Isso, é. A ideia do palato mole para cima é só para evitar que esse alimento dê uma volta e entre no nariz. Ah, entendi. A mesma coisa então com a gente, né? No caso. Mesmo, igualzinho. Aí, por exemplo, se o animal estiver comendo algo pastoso ou líquido, e se vamos supor que o animal tá com a cabeça meio virada. A gente faz muito isso, né? Às vezes você tá tomando um suco, só com preguiça de levantar a cabeça, aí você toma ele deitado, né, com canudinho. É perigoso, porque, né, você imagina, tá numa posição inadequada, aí aquele processo de sucção não foi suficiente, porque é líquido, né, para empurrar o palato mole. Aí, em vez dele descer aqui para o esôfago, ele pode dar uma volta aqui e vir para nasofaringe. Entrou aqui na nasofaringe, lembra que tem a região da coana, né? Coana é a mesma coisa que é a mesma região da nasofaringe, né? A saída, é o final aqui do nariz, né? Aí esse líquido entra aqui, então ele pode retornar aqui, ele pode vir para o narino e vazar aqui, ou como ele pode refluir e pegar de volta o trajeto e ir para o esôfago. Isso acontece muito quando a gente está na piscina, né? Às vezes a gente entra na água com mau jeito, né? E a água entra pela boca e dá essa volta, ou ela entra pelo nariz, né? A gente acaba engolindo ela. Eu só quero que vocês compreendam que são tubulações paralelas, que essas regiões são abertas. Nós temos conexões aí para auxiliar no fechamento, evitar que tenham refluxos, né? Mas é possível. Ok? Professora, no caso de um engasgamento, o alimento ele tenta entrar na faringe, é? Ou laringe? Quando ele engasga, o que a gente vai ter? Ele engoliu, mas ele travou aqui no esôfago, ele está preso aqui na faringe. Às vezes é muito grande o que o animal ingeriu, ele não consegue ir. Ou pode acontecer do que ingeriu, a epiglote não fechou direito e entrou aqui pela laringe e foi para a traqueia. É quando o animal fica tossindo, fica tentando, né, jogar para fora o que está aqui dentro da tubulação de traqueia. E ele precisa fazer isso mesmo, porque senão ele vai chegar lá no pulmão, não é? E pode infeccionar o pulmão, causar uma pneumonia. Então ele tenta jogar para fora. Então é nessa região aqui de laringe que acontece esse engasgamento, que ele ingeriu ser muito grande e entalar aqui no esôfago. Acontece, viu, pessoal? Igual, dá um exemplo. Você tem um período agora de outubro, começa a ter muita manga, não é? Novembro, elas estão tudo caindo nos pés. É muito comum ter pé de manga na beirada de cocheira, por causa de sombra, aí as mangas caem e o animal come bastante manga, vaca, né? Tô falando, bovino. E aí ele pode chegar, às vezes, a uma manga muito grande e entalar aqui. Pode acontecer. Ou no cachorro, né? Ele engoliu ali um objeto estranho, né? Um objeto que não devia e também ficou preso. Então você tem essas duas formas, sabe? De engasgamento. Mais alguma questão? E no caso tem alguma solução para quando o animal engasga? Por exemplo, no ser humano a gente tem a manobra de Heimlich. Aí no caso, no animal tem alguma solução? Tem. Se a gente não conseguir retirar com pinça, né? Porque acontece, por exemplo, às vezes o animal vai com porco espinho, né? Come bastante espinho. Ou ingeriu o espinho de peixe e entala ali, né? Você tem que tirar. Se não conseguir com a pinça, aí você vai para examina. Tira a radiografia, que às vezes o objeto ele é radiopaco, você consegue ver, né? Aí você vai ter noção da altura onde ele está entalado. Aí, dependendo do percurso, aí tem que fazer cirurgia, né, para retirar. Se você não consegue fazer pela retirada mecânica com a pinça.
Outra forma é você provocar o vômito nesse animal. Que provocando o vômito, né, vai ser o fluxo inverso. Então isso pode auxiliar, né, a ele eliminar por via oral mesmo. Ou você passa uma sonda, só que aí você está empurrando esse objeto para o estômago. Então vai depender muito da situação. Se for um objeto maleável, né, que você vê que não vai ter problema de um rompimento da tubulação de esôfago para né, ele sair da tubulação e causar ali um corte, né, nesse esôfago, aí você pode arriscar passar a sonda. Agora, se for a nível de laringe, complica, né? Laringe é complicado, porque se você não conseguir retirar ali passando com a pinça, complicando bastante. Porque quando ele pega a traqueia, o tubo é sempre aberto, né? Então ele desce com muita facilidade ali para tórax. Chegando em tórax é que é o problema, né? Para abrir. Porque você tem que para abrir tórax, tem que serrar, né, o osso para entrar na cavidade. A gente sempre evita, né, serrar o osso, serrar a cavidade torácica, porque tem toda uma questão depois de fazer a pressão negativa de novo, né? Certo? Certo, entendi. Oi, pode falar. Mas nessa, tipo, se um animal, que nem um bovino ou um caprino, precisar de uma cirurgia, nem sempre vale a pena fazer cirurgia, por exemplo. Sim. Ou aí, tipo, se não vale a pena a cirurgia, faz o quê? Pro bolso do cara. É igual eu tô falando pra vocês, você tem essas alternativas de passar a sonda, por exemplo, em animal de produção, né? É muito comum ele ingeriu, geralmente é com alimento, né? Ele come, igual eu falei da manga, do exemplo da manga, né? Você passa uma sonda. A sonda o que é, gente? É uma mangueira. Aí você tá empurrando ela pra dentro do estômago, né? É uma possibilidade para não ter que abrir, né? A gente sempre tenta de tudo para evitar a cirurgia. Isso tanto na clínica como, né, na propriedade. Depois, se não deu jeito, aí que você vai. Mas é igual você falou, dependendo do valor do animal, não compensa, né? Porque o problema em si não é nem a cirurgia, é o pós-operatório. Se, né, na propriedade tem local adequado, se não tem gente, né? A equipe que trabalha não tá afim de cuidar do bicho, né? Então, para que você vai inventar, né? Que o pós-operatório que é sempre o maior problema. É complicado, né, gente? Tem várias formas. Você quer que... Olha, pensa comigo. Se é para descer, além de sonda, o que a gente pode fazer? Dá óleo. O óleo mesmo de soja, né? Esse óleo de cozinha. Porque ele ajuda a lubrificar também a tubulação de esôfago para descer. Né? Quando você tem certeza que está a nível de esôfago. Então são formas alternativas que você tem para resolver o problema, né? Outra coisa, quando vocês estiverem na propriedade, às vezes passa uma sonda no animal. É muito comum no confinamento, porque os animais, principalmente quando você tem um quadro de intoxicação por ureia, no período da seca, né, o pessoal coloca muita ureia nas formulações, ou então no próprio sal mineral, porque é ruminante, aí por causa do nitrogênio da ureia, tá na conversão para... É uma estratégia nutricional que a gente usa, né, você colocar ureia pro ruminante. Agora, o que acontece? A ureia é muito solúvel em água, e aí quando começam as chuvas, toda aquela ureia que foi calculada pro lote inteiro molhou ali, vamos supor, sal mineral, né? E aí aquela ureia que estava concentrada pro lote inteiro diluiu naquela água. Os primeiros animais que vão ali lamber aquele sal, ingere aquele líquido com muita concentração de ureia para ele. Ele intoxica, é muito comum. E aí é um tratamento, gente, emergência. Se você não fizer esse tratamento, o animal vai morrer. Não dá tempo de chegar outra pessoa lá para, sabe? Então já tem que treinar a equipe da fazenda. Tem que dar
tem que mudar o pH ali do estômago dele. Senão ele vai vir a óbito. No caso, pelo que eu vi quando eu fiz o curso técnico, tem que dar, acho que é 1 litro de vinagre, virar goela abaixo, ou senão um catéter, virar acho que do lado direito e furar com o catéter pro gás sair, não é? Esse catéter a gente chama de trocáter. É tipo uma antena de rádio, né? Se não tiver ele na hora, você pega uma antena de rádio, faz um bisel ali, fura. Mas não querendo, a gente vai falar disso quando der aula de estômago, sabe? Mas uma forma é você dar esse vinagre. Ah, não tem vinagre lá na hora. Pega limão, sabe? Limão, tem propriedade, tem bastante limão, né? Pé de limão espalhado. Aí você pega eles, faz aquele caldo, dá para o animal ingerir. Mas é interessante você dar via sonda. O que é a sonda? Você pega uma mangueira, você vai medir da cavidade oral até aonde é o estômago. Por isso vocês têm que ter noção de onde é o estômago. A gente vai ver isso na aula prática, vocês terem noção, tá? E aí você tem uma noção do tamanho, de quantos metros. Aí você vai passar ele na cavidade oral. Pessoal, tendo essa noção, o animal vai estar mexendo a língua, porque aquilo vai estar incomodando, né? Sem tomar cuidado, lubrificar de preferência essa sonda, que é uma mangueira, né? Para que ela não machuque a mucosa de onde ela está passando. Lembra? Tudo aqui é revestido por mucosa. A língua tem mucosa, o palato tem mucosa, lábio tem mucosa, lábio interno tem mucosa, certo? Então, a própria epiglote, o esôfago. E aí você vai estar passando aqui, ó, fazendo esse percurso da seta azul. Entrou no esôfago. Aqui é um local complicado. Porque se você errar, em vez de estar entrando no esôfago, ele vai estar entrando aqui na laringe. E da laringe ele vai para a traqueia. Por isso que é importante a posição da cabeça. Você não pode deixar o animal cabeça torta para você passar a sonda, sabe? Isso tudo vocês têm que treinar o funcionário lá na propriedade, porque não dá tempo de vocês chegarem, sabe? É muito rápido a intoxicação por ureia. E aí, o animal tem que estar com a cabeça mais reta possível, né? Você vai posicionar e vai passar a sonda. Pessoal, você já mediu, você tem noção do tamanho que essa mangueira vai passar, né? A hora que chegar lá no estômago, você vai sentir o odor. O odor é diferente do que tem dentro do estômago, do que tem dentro do pulmão. Então você tem duas formas aqui. Primeiro, o tamanho da sonda que vai entrar, né? Você já vai ter noção, porque vai ser muito maior, né, para estômago, porque lembra que tem que passar todo o tórax para ir depois ir para o estômago, certo? E a outra forma para você não errar, né, é o odor. O odor, quando você passa pela traqueia, é diferente. Quando você chega no estômago, você vai sentir, certo? Então, para segurança de você não... Imagina, você tá jogando vinagre ou, né, limão, como eu falei, aqui dentro da traqueia. Imagina chegando lá no pulmão, loucura que vai ser, né? Você vai causar uma irritação muito grande e uma pneumonia nesse animal. Alguém está me perguntando aqui, como eu faria se esse animal vomitar para expulsar isso? Tá, você está falando se ele vomitar no processo de passagem de sonda ou se isso não, na hora que está passando a sonda ele vomitar? É essa a pergunta? Não, professor, eu acho que ele perguntou como que faria o processo para poder estimular o vômito. Tá, é com medicação. Tá, quem vai estar atuando aí nesse processo de vômito, você tem que dar a medicação. Agora depende da espécie, né, pessoal? A gente, por exemplo, cavalo não vomita. Se você vê um cavalo vomitando, você já pode encomendar a covo. Porque devido à característica mesmo morfológica da tubulação, de musculatura. Você tem o esôfago, o início dele é musculatura esquelética. E depois a túnica média dele vai se tornando musculatura lisa. Então, nessa região de transição. Então, se a gente tem uma variação ali entre as espécies. E o cavalo, ele não vomita. Você já vê que cachorro, gato, já tem muita facilidade, né? Para vomitar. O bovino,
ele tem uma particularidade. A gente não chama vômito, né? Mas ele regurgita o alimento várias vezes para remastigá-lo. Mas é uma característica de ruminante. Por isso que o nome, né? Rumina. Ele retorna com um bolo que estava lá no estômago para ser remastigado na cavidade oral. Então, até a partícula ficar menor. Eu vou falar melhor sobre isso na aula de estômago de poligástrico. Então, é um retorno que o ruminante faz tranquilo, o alimento volta, que passa pelo esôfago, passa aqui na faringe, mas não entra na faringe, né? E volta para a boca para ser remastigado de boa, tranquilamente, tá? Então, esse estímulo aí para vômito via medicamentosa. Por exemplo, cachorro e gato, né? Tem gente que dá leite, né? Porque estimula, enfim. Tem outras alternativas aí também. O vômito, pessoal, ele é importante. Porque você está eliminando de uma forma muito rápida o que está causando mal àquele animal, né? Porque senão ele vai ter que seguir por todo o intestino para ir ser eliminado ali pelo ânus. Demora muito mais. Então, se ele vomitar, resolve rápido o problema. Então, é interessante, né? Dá um alívio maior. Quando você vê o animal vomitando, você, nossa, ele conseguiu jogar para fora. Então, já é mais, a recuperação desse animal vai ser mais rápida, tá? Acho que o pensamento é mais por aí. Acho que essa imagem. Vocês têm mais alguma pergunta em relação a isso? Eu vou mostrar outros slides, só estou mostrando esse vídeo aqui no início para a gente ter uma noção geral. Esse aqui, essa imagem que eu estou trazendo do cachorro bebendo água, é justamente para vocês terem uma noção. Deixa eu colocar bem no iniciozinho do vídeo. Como ele movimenta a água, olha lá, ele bate a língua, joga ela para cima e põe para dentro da boca. Tá? Então, ele, tá vendo o movimento que ele tem, que ele permite ele fazer esse jogo com a língua, é justamente porque ele consegue dobrar a língua. É diferente do ruminante, diferente do cavalo, tá? É uma característica dele que eu vou falar no próximo slide. Aliás, vocês já conseguem ver os slides dessa aula aí agora? Sim. Ótimo. Então aqui a gente tem o arranjo de vários tipos de abertura da cavidade oral, né? Dependendo entre as espécies que a gente estuda aqui, né? Eu quero que vocês comecem já a ver aqui os termos técnicos, né? A gente chama lábio superior, o nome já está dizendo, ele está acima, né? Está na região ali da maxila, e é o lábio inferior aqui na região da mandíbula, né? O lábio, pessoal, nada mais é do que a continuação da pele. Então, olha, a gente não tem pele aqui na região da cabeça, então essa transição entre pele e a parte interna, que é mucosa, a gente tem um lábio. Vocês podem ver que a pele é diferente, né? A pele aqui de lábio, ela é mais lisa, né? Ela não é úmida como a mucosa, que é a parte interna, né? Mas também ela não é tão grossa igual a pele externa aqui, né? Que tem pelo. Então o lábio é desprovido de pelo e ele é essa região de transição. Quando a gente abre esses lábios, né, nós vamos visualizar bem a mucosa. A mucosa é importantíssima para nós avaliarmos se esse animal está bem nutrido, se as hemácias, né, se estão íntegras, porque se você vê uma mucosa rosada, significa que tem bastante hemácia circulando na tubulação sanguínea, porque a gente está vendo bastante aqui. Esse rosado nada mais é do que os capilares que estão cheios de sangue e a coloração vermelha é dada pela hemácia, certo? Então, a gente observa a mucosa e vê
Se tiver amarelada, esbranquiçada, você já fica preocupado, porque esse animal pode estar com poucas hemácias circulando no sangue, significa que ele pode estar com uma anemia, tá? Devido a vários problemas, mas a gente observa essa mucosa e vocês estão reparando que é muito maleável abrir a boca desse animal, justamente porque a gente tem, tá vendo aqui, ó, dente e gengiva. Então aqui tem osso aqui embaixo e aqui pele, essa dobra de pele aqui, que é o lábio, ela movimenta bastante, principalmente aqui em cachorro, em cavalo também movimenta bastante, né? Devido a esse frênulo. O frênulo do lábio é essa prega aqui, ó. Frênulo, gente, vem de freio, tá? Então é ela que prende essa dobra de pele, né? Na cavidade, tá? Então a gente tem o frênulo labial e depois a gente vai ver, também existe o frênulo lingual. Aqui nós estamos vendo o freio do lábio prendendo aqui. Então, principalmente aqui, cavalo, cachorro, eles conseguem movimentar muito bem o lábio, tá? Devido a isso. Bovino já não consegue, é mais travado, vamos dizer assim, a cavidade dele, tá? Então vai servir para quê? Para ele movimentar esse lábio e prender o alimento, selecionar o que ele quer comer, né? Vai ajudar na defesa também e também para ele no processo de fonação, né? Para emissão de som. Outra coisa, o encontro de um lábio com o outro lábio, é o canto da boca, não é? Que a gente fala vulgarmente, ele chama de ângulo da boca, tá escrito aqui, ó. O ângulo da boca é a comissura labial. Comissura é esse cantinho que nós temos do lábio. E ele funciona para auxiliar aqui também na movimentação desse lábio. Olha que bacana esse slide aqui, ele está mostrando as formas como esse animal apreende o alimento. Então nós temos aqui bovino, a gente já viu no vídeo, né? Usa bastante essa língua. Cavalo, ele vai selecionando pelo lábio. Por que isso é importante? Se você está lá na propriedade, você põe na cocheira um alimento. E vamos supor que alguém esqueceu um prego ali, estava mexendo na cerca e por descuido deixou prego, arame, né? O cavalo dificilmente vai comer isso. Ele vai selecionar, vai deixar para o canto. Se for bovino, ele come o que tá lá. Ele não vai perceber, ele vai engolir tudo que tá ali dentro daquela cocheira. Então é um perigo, tá, gente? Na propriedade tem que cuidar. Senão ele vai ingerindo o que tá lá e pode ser que isso perfure lá no estômago. Não é legal, não é isso? Cães e gatos vão usar bastante os dentes e os suínos o focinho. Então ele vai... É muito interessante, né? Tem algumas granjas, você vê, tem até uns furos assim nas baias. O porco, ele tem esse instinto que ele chega a quebrar até o concreto ali, o cimento ali. Que ele tem esse hábito de ficar fuçando, né? Ele vai mexendo porque o hábito dele na natureza é de ficar vasculhando ali a lama, né? O solo. Por isso que ele tem aquele osso nasal no focinho, né? O plano nasal dele é bem plano mesmo, para ajudar nesse movimento de fuçar, né? Olha lá, a cavidade oral, a região de palato duro é o teto da cavidade oral. Ela tem essas rugas, que a gente chama de rugas, né, do palato, rugas palatinas. Olha aqui nessa imagem aqui do equino também, bastante pregas, né? São rugas. O encontro no centro aqui a gente chama RAF. A RAF, pessoal, em anatomia é sempre esse encontro, que a gente tem o palato direito e o palato esquerdo, e eles se conectam um no outro. Essa fusão pode não acontecer em alguns animais. Por exemplo, ave. A gente tem um vão ali, eu vou mostrar um slide. Né? Então fica uma fissura. Dependendo do desenvolvimento embrionário, também pode acontecer
o não fechamento adequado dessa região, né? Em algumas pessoas, por exemplo, também você tem ali problema com lábio leporino, né? Porque o lábio direito não fundiu com o lábio esquerdo. Isso também acontece no palato. Então, geralmente, quem tem problema de lábio leporino, que não se fechou adequadamente o lábio, também vai ter problema no palato, que é esse processo de fusão do lado direito com o lado esquerdo, tá? Então, é tanto a nível de lábio, como também na parte de osso ali da cavidade oral. Nós temos aqui outra informação interessante aqui para nós, por causa de manejo, né? É a questão da papila incisiva. A papila incisiva, a gente vai ver na aula prática, né? Lá no centro dessa papila, a papila é sempre projeção, viu, pessoal? Então, a projeção aqui dessa região, a região do osso incisivo, nós temos um orifício. No bovino, a gente chama esta região aqui superior da maxila, né? Essa região aqui do osso incisivo, onde a gente teoricamente tem os dentes incisivos, que no ruminante não existe. Ele não tem dentes incisivos superiores, tá? Ele só tem os dentes incisivos inferiores, diferente dos outros animais, né? Que ele vai ter tanto superior como inferior. No bovino não tem esses superiores, então chama de pulvino dentário. É como se fosse o bebê, né? Já viram? O bebezinho nasce ali sem o dentinho, não eruptou ainda, né? E aí fica lisinho ali na gengiva. Então, essa região do pulvino dentário aqui dos ruminantes, ela tem, a mucosa dela é mais queratinizada, é mais rígida, é mais firme nesse local, para evitar de sangrar, né? Facilmente. Então, é uma mucosa mais rígida, mais firme, mais queratinizada, tá? Que existe em ruminantes, o pulvino dentário. Enfim, essa papila incisiva que está na região do pulvino dentário ruminantes, né? Ou se for os outros animais, como a gente estuda aqui, né? Vai ser um orifício aqui na região do palato duro, na região do osso incisivo, vai ter esse orifício, e desse orifício, né? O ar que entrou na cavidade oral vai passar e vai entrar num túnel dentro ali do palato, o osso palato. Esse túnel, ele conecta tanto com a boca, pela papila incisiva, como com o nariz, pelo ducto incisivo. Então, esses dois condutos levam o ar para dentro do osso palato, onde vai ter neurônios responsáveis por captar os feromônios. Por isso que o equino, qualquer animal, né, que a gente for ver aí, ele faz esse movimento de levantar o lábio superior na ideia de ampliar, né, o espaço e abrir, né, o orifício aqui para o ar entrar, tanto aqui dentro do nariz como aqui dentro da boca, e captar esses feromônios na fêmea, né, para ver se ela está no momento adequado para o coito, para cobertura. Vocês estão me escutando? Sim, no caso do felino, no caso do leão, ele dá aquela risada, né? Que é tipo uma risadinha que ele dá. Isso, esse movimento que ele faz com a cavidade, tanto nasal como oral, é para abrir esses ductos, viu, gente? Tem que abrir para o ar entrar. Se o ar não entrar aqui, como é que as células lá dentro vão captar a informação? Captar o feromônio. Então, cada espécie tem um jeito, né, de promover esse reflexo, a gente chama reflexo de Fleming, né? Vocês vão ver isso em reprodução depois. Eu não entendi onde está esse ducto. Tá, eu vou... Você tem que imaginar assim, ó. Vou mostrar nessa imagem que talvez seja... Aqui tá melhor. Tá vendo aqui o dente incisivo nesse cachorro? Sim. Logo atrás do dente, depois vocês pegam aí os cachorros de vocês e abrem o bocão deles, vocês vão ver, atrás do dente incisivo superior vai ter um buraquinho, um orifício, né? Uma projeção que é a papila incisiva e esse orifício. Então, ali já é essa papila incisiva aqui, que vai ter vai conectar tudo com o ducto incisivo. Você tem que traçar uma linha meio oblíqua, assim, ó, lá na cavidade nasal, sabe? Que tá na narina, ó. Então, não vai ser muito distante desse dente incisivo, você vai ter a abertura para o nariz. E essas duas passagens vai jogar ar aqui, ó,
órgão vômero-nasal. O órgão vômero-nasal tá no primeiro terço aqui, ou 2 terços iniciais do palato duro. É onde tem esse túnel que tem essas células receptoras, né, que captam esses feromônios. A gente chama isso de órgão vômero-nasal. Não sei se ficou mais claro agora. Sim, entendi. Nesse ducto aí onde passa a capta esse cheiro, essa célula denuncia a presença do hormônio do cio, né, o feromônio, e aí ativa o animal, né? Sim, porque essas células receptoras estão dentro desse órgão vômero-nasal. E elas só vão captar informação se o ar entrar aqui com essas partículas, com essas moléculas de feromônio. Senão ele não vai conseguir captar informação, sabe? Por isso a necessidade de abrir desse jeito. Eu vou estar mostrando essa imagem aqui. O equino, né, ele levanta bastante o lábio, porque ele tem uma mobilidade grande, né, no lábio, tem uma musculatura que propicia ele fazer isso com muita facilidade, né? Já os carnívoros já é mais, né, igual ele falou, parece um riso, né, que estica assim, mas não movimenta tanto o lábio igual o equino, né? Mas a ideia toda é essa, é abrir os ductos para que ele entre aqui dentro do palato e justamente nesse túnel aqui, que é o órgão vômero-nasal. Então lá você vai ter a ponta desse neurônio é o receptor, certo? É ele que capta a informação. Aí esse neurônio, que tem esse receptor para feromônio, leva a informação para o cérebro. Ele vai entrar junto ali com o bulbo olfatório, né? Que é o nervo craniano, primeiro parte do nervo craniano, né? Ele vai pegar carona ali junto. E vai subir ele pro cérebro. Ah, sim, entendi. Louco, né? Aí você vê, se você for parar a pensar, ó, pegando essa imagem aqui de novo, né? Base de crânio tá aqui, não é? O cérebro tá bem aqui. Aqui vai sair o bulbo olfatório, essa projeção aqui, essa bola. Aqui parece uma peneirinha nesse osso, né? O osso etimoide aqui. Ele é todo furadinho. Na aula prática a gente vai ver isso. Aí os nervos passam por esses buraquinhos, né? Esses forames. E vem aqui coletar informação a sensação, né? De odor. E também tem um nervo que ele avança mais, vai para aqui no assoalho, para justamente essa região do órgão vômero-nasal, sabe? Depois ele faz o efeito contrário, ele está coletando aí sensação aferente, então ele está indo com a informação, atravessa os forames aqui desse osso etimoide, atravessou o osso, entrou dentro da caixa craniana, né? Aí ele já forma o par 1, que é o nervo olfatório, e vem com a informação aqui pro cérebro. Ah, tem um forame aí nessa caixa aí. Septo Septo-nasal. A gente vai ver na aula prática, é muito legal. Ele parece uma peneirinha, sabe? Eu não tenho nenhuma imagem aqui para mostrar para vocês agora, mas na aula prática a gente vai ver. É muito interessante. Porque o bulbo olfatório é o nervo mais grosso que a gente tem aqui no corpo. Então ele precisa de ter vários forames, porque ele emite vários raminhos menores, sabe? Muito interessante. Certo? Posso seguir? Certo. Ah, Rafael perguntou. Todos os animais, viu, Rafael, tem, inclusive ser humano. Só que com o ser humano aconteceu o seguinte: nossa cabeça, o cérebro aumentou demais, o volume dele. E aí o nosso nariz ficou pequenininho. Então, se a gente for comparar o nosso nariz com o de cachorro, com o de cavalo, com o de vaca, você vai ver que os deles são bem mais alongados que o nosso. Então, o que aconteceu? A nossa testa ficou maior, osso frontal, em comparação com os animais domésticos, que a gente está estudando aqui, e o nariz nosso ficou menor. Achatou o nariz e aumentou a testa. E com essa história de diminuir o nariz, aumentar a testa, o nosso bulbo olfatório ficou muito pequeno. Então, o ser humano tem mais dificuldade para captar odores, de uma forma geral, tá? Vocês podem ver que os animais ficam o tempo inteiro sentindo o cheiro, né? Porque é uma forma dele captar se tem perigo ou não naquele meio ambiente.
e o órgão vomeronasal é bem desenvolvido nos animais. No nosso caso, ele ficou menor. Aí a Covid vem e piora tudo, isso mesmo. Porque aí você perde a sensação. Esses receptores aí, eles são inibidos. Não se sabe ainda como, por que isso acontece, né? Mas é justamente, bem lembrado, Emanuele, é justamente isso. Aqui, não sei como, né? Não se sabe ainda que o vírus, ele chega nessa região e impede mesmo a captação da informação. Né? O receptor capta a informação para levar para o cérebro. Não se sabe como ele age aí. Enfim, não coleta informação. Se não coleta informação, não chega lá no cérebro para ser processado, né? Isso. Gente, odores, eles são formas de captar o que existe no meio ambiente. Todos os nossos órgãos dos sentidos, a ideia é essa. Então, quando a gente tem mais condições de captar as informações do meio, que seja por via visual, auditiva, olfatória, tato, né? Isso tudo nos auxilia a viver em equilíbrio nesse meio ambiente. A ideia toda é que nós conheçamos bem o meio onde a gente está, para justamente sobreviver a ele e também sentir o que acontece ao nosso redor. Os ferormônios, ele está relacionado só com essa questão sexual, né? Eles são liberados pelo animal quando está na fase do estro, né? E aí o macho vai captar a informação e saber que aquela fêmea está no momento da cópula. Então ele é específico dessa fase do ciclo. Se a fêmea não estiver liberando muito feromônio, significa que ela ainda não está no momento certo para fazer a cópula. Então o macho fica ali rastreando, né? Dependendo da quantidade que tem ali dos feromônios, não, agora está na hora, ela vai me aceitar a monta. E aí ele vai promover a cópula. Então ele é específico, tá? O feromônio é diferente das partículas odoríferas. Partícula odorífera é outra coisa. Então, por exemplo, o cheiro do perfume, né? Ou então de algo que está podre. São odores, são informações, partículas a gente chama, né? São moléculas que o receptor coleta a informação e o cérebro processa. Ah, não, isso aqui tá podre. É um animal em decomposição, por exemplo. Então, não, esse aqui é o perfume do meu dono, então ele tá chegando. Já sei que, né? Então o animal vai associando, tá? Seguindo aqui, a gente tem dentro da cavidade oral, porque a gente tem lábio, a região de vestíbulo, que nada mais é que entre o lábio e a gengiva. Vestíbulo em anatomia, pessoal, é sempre a sala anterior, é o espaço anterior para uma outra cavidade, tá? Então, entre lábio e os dentes, a gente tem vestíbulo. Entre os dentes, até lá na região da orofaringe, a gente tem a cavidade oral propriamente dita, tá? Olha que bacana que tá essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo esse arco? Aqui é o céu da boca, né? Teto da boca, que é formado pelo osso do palato e a parte mole projetada aqui desse osso que a gente chama de palato mole. E aqui é o assoalho da boca, né? A gente tem aqui o osso mandibular, músculos, né? Fechando aqui a cavidade. E vai formar uma prega, é muscular mesmo, né? Esse arco aqui entre o teto e o assoalho. A gente chama de arco palato-glosso. Pessoal, a palavra glosso é relacionada à língua. Toda vez que vocês olharem a palavra glosso, é língua, tá?
Então aqui a gente tem esse arco entre a região do palato e a língua, certo? Então é arco palato-glosso direito e esquerdo, que vai ajudar até a movimentar o bolo alimentar aqui dentro, né? Ele vai estreitando o túnel, né, de passagem na cavidade oral. Também existem aqui os arcos do palato faríngeo. Então ele está pegando a região do palato, está fechando ali na faringe, certo? Então a gente tem palato faríngeo e o palato glosso. A ideia é sempre afunilar para que esse bolo alimentar corra de uma forma tranquila para a região de orofaringe e depois esôfago, certo? Esse aqui é um corte no equino, né? Eu quero que vocês observem aqui a região do palato, olha as rugas palatinas, palato mole. Aqui tá a língua, ela tá cortada, né? Mas vocês observem, lembra que eu falei do frênulo labial? Aqui nós temos o frênulo lingual, né? Ele está prendendo o músculo, que o órgão, né? Língua, que é cheio de músculo, tem muito músculo, com o assoalho aqui da boca, né? Então eu tenho o freno lingual em torno de toda a língua, direito, na região rostral, né? Esquerdo, prendendo toda a língua ali dentro da cavidade. Gente, se não tivesse esse freno lingual, ia ser uma catástrofe. Porque vocês imaginam aquela língua de bovino, né? Indo lá, dando aquela volta toda para aprender o alimento. Aprender o alimento. E depois para voltar para dentro da cavidade. Né? Ele não ia ter força, ele não ia conseguir voltar com ela com facilidade. Então, o freno lingual, ele vem segurando ali, ó, a raiz da língua e o corpo da língua dentro da cavidade. Tá? Então, lembra, ó, raiz, corpo e ápice da língua. Aqui a gente tem uma língua de um macaco. Observem, ó, ápice, corpo e raiz. Olha o sentido das fibras musculares. Eu não tenho nenhuma intenção aqui que vocês gravem o nome dos músculos que compõem a língua. Não é o nosso objetivo. Mas eu achei bacana a imagem para vocês terem noção que realmente são vários os sentidos desses músculos. Que vocês imaginam, gente, a língua vai para cima, vai para baixo, vai para direita, vai para esquerda, gira, faz um monte de movimento, né? Porque o músculo é tudo musculatura esquelética que promove essa movimentação da língua. Quando vocês estão dando lá um beijo na namorada ou namorado de vocês, vocês sabem o que eu tô falando. Que os movimentos, tudo para lá, para cá, para cima, para baixo, tudo aquilo é devido a esses músculos. Por quê? Imagina comigo, esse músculo aqui, ó, o sentido dele é crânio caudal, estilo glosso, o nome dele. Ele tá vindo aqui, glosso língua, né? Ele tá vindo lá do processo estiloide. Não precisa vocês saber isso, só tô explicando. Então ele só contrai nesse sentido. Já esse músculo aqui, ó, o gênio glosso, ele só contrai do cantinho que tem aqui da mandíbula. O encontro entre a mandíbula direita e esquerda é a região geniana. Então ele vai daqui da região geniana até lá a raiz da língua. Ele só contrai nesse sentido. Músculos longitudinais, só no sentido longitudinal. Então é por isso, né, que esses músculos, essa língua consegue movimentar para tantos os sentidos. Nenhum robô até hoje conseguiu fazer isso. É complexo demais para dar os comandos para a máquina, sabe? Ficar girando para lá, para cá, não consegue. É muita informação em sentidos diferentes para o mesmo órgão, sabe? Olha que bacana aqui, ó, osso da mandíbula direito e esquerdo. A musculatura da língua, se lembra da região geniana, que é o encontro entre a mandíbula, vai passando aqui, vai para a raiz da língua. Só para vocês terem noção, né? Aqui é a língua que a gente está vendo. Aqui o arranjo muscular de língua e também para fechar aqui a região entre as mandíbulas, certo? E aqui é a cavidade oral. E aqui nos cantinhos, entre o dente e o lábio, cavidade vestibular. Aqui também, ó.
Dente, lábio, vestíbulo. Tá? Então, a gente, quando examina muito a cavidade oral, a gente olha bastante o vestíbulo. Né? Claro que a gente vai abrir o bocão do bicho também, vai olhar lá dentro se não tem nenhuma lesão, né? Se não tem nenhum corte. Ok, olha que bacana essa imagem também para vocês verem os sentidos dos músculos, tá? Não quero que vocês fiquem decorando esses nomes de músculo. Olha a quantidade de nomes, né? Tudo pra língua, tá formando a língua. Tá? Lembra do estilo gloss que eu falei, ó? Estilo gloss vem aqui do processo estiloide lá perto da orelha e vai lá pro corpo da língua. Olha que loucura, né? Esse aqui, ó, ioglosso, é o osso ióide que tá lá na região da garganta, né, indo pra língua. Beleza. Então, só para vocês terem noção desse arranjo. Ó o osso ióide aqui, né, a traqueia, o esôfago vai estar aqui, né, e aqui a língua. Essa aqui é uma língua de bovino. Por que que eu sei? Devido à forma dela. E também a gente tem aqui essa região mais grossa, tá vendo? A gente chama essa região de torus lingual. Então aqui é só para reforçar, né, que são vários os músculos, os sentidos deles para formar essa língua. Não quero ninguém decorando isso aqui, que não justifica. Mas vocês têm que saber que eles existem, não é isso? Aqui a gente tem aquela explicação que eu falei no final daquele vídeo, que eu mostrei no início da aula, como que o cachorro vai beber água, certo? Ele bate na água, ele consegue fazer essa curva com a língua, e aí ele empurra a água, e aí sim, essa água empurrada, né, faz uma onda e ele consegue engolir a água. Ele consegue dobrar a língua desse jeito, porque ele tem uma que se chama de liça. A liça é esse tecido fibroso, ele é ventral na língua do cão. Depois vocês observem aí nos cachorrinhos de vocês aí na casa de vocês, é bem interessante. E devido a esse tecido, esse arranjo fibroso no meio da língua, em sentido, é um risco, você vai ver ventralmente, crânio, caudal, ele dá essa forma de um sulco, a gente chama de sulco mediano na superfície dorsal da língua. E devido a esse sulco, vocês vão ver aqui nessa imagem, aqui desse desenho de língua de cão, né? Tem um sulco aqui, ele consegue dobrar a língua daquele jeito, tá? Observem aqui, a liça é ventral, então aqui não dá para observar nessa imagem. A gente vai ver na aula prática. Aqui a gente tem ó, o frênulo da língua, ok? E na região, toda extensão da língua, a gente vai ter várias papilas, a gente chama de papilas linguais. Então, dessas papilas linguais, a gente ainda subdivide elas em gustativas e mecânicas. Então, se você observa essa imagem, isso aqui é uma língua de humano, vocês estão vendo aqui, mas eu trouxe essa imagem porque achei ela didática e não vai variar muito entre as espécies que a gente estuda. A gente tem, primeiro aqui a inervação, que vai dizer também qual tipo de sensação gustativa, porque lembra que o nervo que coleta a informação, ele tem receptor, no caso aqui o receptor vai ser para gosto. Então, aonde nós temos papilas que coletam informação de doce, por exemplo, quem vai levar essa informação para dizer que é doce? O cérebro que vai dizer, né? Mas é o nervo facial, tá? Então, essas papilas vão estar arranjadas aqui, dorsolaterais na língua, tá? Nós temos também a sensação de amargo, que elas ficam aqui caudalmente na língua. Nós ainda temos muito o que aprender sobre os animais com relação a paladar, né? É difícil fazer pesquisa nessa área, imagina, né? Porque o animal não fala, né? Como é que você vai inferir, né? Porque o ser humano ainda pergunta, tá doce, tá azedo, tá amargo, né? Nos animais é complicado. Mas enfim, né? Você tem um mapeamento da língua que nos indica qual o tipo de sabor. E isto é importante no processo de fabricação da ração.
porque a gente pode colocar flavorizantes. Flavor vem de sabor, então os flavorizantes são sabores que a gente insere nessa ração. O que é muito criticado também, porque não se sabe até que ponto isso vai fazer mal para o animal, sabe? Então enfim, vocês vão discutir isso depois lá em nutrição. Mas o flavorizante são os sabores que a gente acrescenta nessa ração para estimular o animal a consumir mais esse alimento. Enfim, olha que bacana essa imagem. A gente vem aqui uma papila valada. Gente, olha o nome dela, vala. O nome vala vem de um sulco, é uma vala mesmo, tipo trincheira de guerra, não tem lá, não faz uma vala e ficava o soldado lá dentro da vala com a arma apontada para matar o inimigo. Então eles colocaram o nome aqui, a papila valada, porque forma esse sulco aqui. Olha um corte aqui da papila valada. Nessas pontos vermelhos é onde estão os receptores. A gente chama de botões gustativos. Então, os botões gustativos é onde estão os receptores que coletam informação. Então, olha o nervo aqui, tá vendo esse risco? Então, esse aqui são os receptores, aqui está um nervo levando a informação gustativa. Então, esse tipo de papila valada, né, ela está muito localizada na região da raiz da língua. A maior parte delas estão na região da raiz da língua. Olha aqui, ó, no cão, papilas valadas. A gente vai ver na aula prática. Deixa eu mostrar aqui na língua de pequeno ruminante. Esse aqui é de um ovino. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó, que estão aqui na lateral? São várias. Essa aqui é a região aqui, ó, aqui na região lateral. Então são as papilas valadas. Parece um bichinho de pé, muito engraçadinha elas. Então essas papilas valadas é essa do sulco que tem aqui. Outra papila que a gente observa em toda a extensão da língua, e ela também é gustativa, lembra que eu coloquei de gustativa aqui de vermelho, são as papilas fungiformes. Ela tem um formato, parece de um cogumelo, sabe? É uma bolinha, na verdade, espalhada por toda a língua. Então as fungiformes estão espalhadas realmente bastante extensão da língua. As papilas foliáceas ou folhadas, que é a mesma coisa, estão aqui na lateral. Elas parecem folhas, tá? Não são todos os animais que apresentam elas, não. A gente tem diferença aí entre as espécies. Essas que eu falei, todas essas três, elas são gustativas, ou seja, tem um nervo que está conectado a essas papilas para coletar alguma informação de sabor. Então olha aqui nos pequenos ruminantes aqui, ó, as fungiformes são todas essas redondinhas, ó, tá? Ok. Agora eu vou falar para vocês das papilas mecânicas. O nome já fala, mecânico para movimento. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ok. Eu fico preocupada porque a internet, né, às vezes pode cair, eu fico sem saber se vocês estão me escutando. Mas enfim, nós temos aqui as papilas mecânicas, o nome já diz, é para movimentar o bolo alimentar. É para fazer com que gire, revire dentro da cavidade. Revirar com o quê? Com saliva. A saliva está saindo ali nessa cavidade, é como se fosse um chuveiro cheio de saliva. Eliminado o tempo inteiro ali para umedecer, para tornar esse alimento mais molhado e evitar também, né, pessoal, que machuque a mucosa. Às vezes o animal consome alimento muito fibroso, muito seco, né? Aí precisa de mais saliva ainda, tá? Para movimentar isso tudo lá dentro da cavidade oral. Ok, então nós temos aqui dessas papilas mecânicas, as filiformes. Pessoal, as papilas filiformes, elas estão distribuídas em toda a extensão da língua, né? Se a gente pegar aqui nessa imagem, né,
você consegue enxergar todos esses conezinhos bem esticadinhos, fininhos, ó, são as filiformes, tá vendo? Essas aqui são filiformes, toda a língua. Dependendo da espécie animal que a gente tá trabalhando, elas são mais ásperas. É o caso aqui dos felinos. A gente pega aqui nessa onça, né? A língua dela é igual de gato. Essas papilas filiformes, elas ficam queratinizadas, então elas ficam muito rígidas para promover ali uma firmeza e também para evitar lesão na língua desse animal, porque ele está o tempo inteiro se lambendo, né? Ele está limpando o seu pelo, e esse processo dele estar limpando são essas papilas filiformes que estão ali roçando, né, no pelo e fazendo esse processo de higienização, tá? Por isso que a língua deles é tão áspera. Se você pega uma língua de bovino também, ela tem bastante papilas filiformes assim. A ideia também é essa. Lembra que o animal bovino, primeiro que ele apreende o alimento com a língua, e segundo que ele come muito material fibroso. Imagina como é aqueles talos de capim, tá lá um pasto cheio de capim, aquele braquiara, né, um talo grosso, duro, né, e ele tá comendo ali de boa, né, não machuca a língua. Dificilmente você vai ver um bovino com algum corte na língua, algum machucado, né, devido a essa proteção mecânica. Se você pega a língua já de equino, ela é super macia. As papilas filiformes, elas são menores, elas são mais macias. A de suíno também, tá? Outra papila também importante que existe são as papilas cônicas. Então, se a gente pega aqui essas papilas cônicas, a gente tem as papilas bucais, que tem esse aspecto aqui, então na bochecha, na espalhada para todo lado ali. Aqui no cão também a gente tem essas papilas bucais, né? Essas papilas cônicas, né, elas ficam aqui na raiz da língua. Elas parecem muito com a filiforme, só que elas são maiores e elas são mais ásperas. E está ali perto, ó, a epiglote aqui, bem no final mesmo da língua, tá? É onde a gente encontra as cônicas. E eu já falei das cônicas e falei das bucais, né? Bucais está na parte da bochecha, está na boca, não é isso? E a gente tem também essas marginais. Pessoal, as papilas marginais, o nome já está dizendo, elas estão na margem da língua. A gente vai ver na aula prática que é um filhote de suíno, né? Nós observamos aqui várias projeções da língua, né? Então, suínos, filhotes de suínos e de cães têm essa papila para facilitar na sucção do leite, evitar que escorra o leite pelas laterais da língua. Então, esses filhotes apresentam essas papilas mecânicas, chamadas marginais, e depois, quando ele vai se tornando, ele tá maior, ele não vai precisar mais, né, sugar o leite, então elas se perdem essas papilas. Por fim, falando em papila, vocês precisam ter noção que, lembra do torus que eu falei, o torus lingual que existe nos ruminantes? O torus, pessoal, ele existe justamente devido a essas papilas lentiformes que nós chamamos. Essas papilas lentiformes, elas têm um arranjo, olha para vocês verem, tanto que elas são projetadas, elas são grossas. Compara o tamanho dessas papilas lentiformes aqui com as papilas, por exemplo, as valadas ou as fungiformes. Elas são bem maiores, elas também são mecânicas e dão esse aspecto mais grosso, mais rígido, né? Aqui na raiz da língua de ruminante, que a gente chama de torus. Por que vocês acham, gente, que ruminante tem que ter torus lingual? Só os ruminantes que têm o torus lingual. Por quê? Tem alguma coisa a ver com a regurgitação deles? Pode até ser, sabe? Não vou dizer que não, afirmar para você, mas a função, como ele alimenta muito de alimento fibroso, é para ajudar na hora da deglutição,
Lembra que eu falei que a raiz da língua aqui vai ter uma contração e vai empurrar a epiglote? Então, essa região aqui é uma região de atrito. Vocês têm que imaginar que o palato, né? O palato mole, o palato duro, essa região aqui, finalzinho da cavidade oral, quando essa língua contrair, você vai ter uma pressão maior nessa região para empurrar esse alimento para a faringe. No caso, a orofaringe, né? Então, e o alimento é muito fibroso, né? Pessoal que ruminante consome. Aí houve a necessidade dessas papilas lentiformes para proteção e também para ajudar a empurrar. Porque mesmo tendo bastante saliva aí, ainda é muito fibroso esse alimento. É uma característica de ruminante. No caso, o esôfago do ruminante também é um pouco mais grosso, alguma coisa assim? Você fala a mucosa, assim, ela tem que ser para, igual eu falei, né, para não ter fissura, para não trincar, para não rasgar, certo? Então ela, principalmente o início de esôfago ali, né, a túnica muscular, né, ela vem para segurar mesmo a passagem desse alimento, né? É bem diferente, pessoal, comer um braquiária fibroso no período final de seca do que comer uma grama, né? Um tifton, um coche-cross, que geralmente os cavalos comem mais grama, não é? Então, esses animais, eles têm que ter uma proteção interna mesmo, senão a gente ia ter muito problema de esofagite, certo? De gastrite, ou se é na boca é estômago, viu, pessoal? Então, estômago mais inflamação é estomatite. Pessoal, aqui nós temos a cavidade da ave. Eu quero que vocês reparem que a gente tem só a parte da mandíbula. E aqui está a língua das aves. A língua das aves é rígida, é um osso, tá? Então, quando a gente pega a língua delas, depois vocês reparem, tá? Ela é rígida. Então, nós temos aqui a língua, base da língua aqui. Depois nós temos a região da entrada da laringe e o esôfago. Então, o alimento tem que ser deglutido, a língua vai empurrar, porque essa parte da língua aqui é mole. A parte inicial aqui, ela é rígida. Ela empurra, não vai entrar na laringe, ela vai passar aqui para o esôfago. E o teto tem essa particularidade, que ele é fendido, tá vendo? Tem uma fissura aqui, ó, no palato, que é aberta essa fissura. A coana, ela continua aqui, ó, ela é bem extensa nas aves. Outra particularidade em relação à língua é que em aves a gente tem um ocioide, fica aqui na cabeça, na parte superior, o ocioide, e a língua vai se prender lá no ocioide. Ela dá essa volta aqui na cabeça. E, por exemplo, o tamanduá, ele tem em torno de 1 metro, 1,30 m, 1,5 m de língua, porque a língua dele vai prender no osso externo. É uma característica dessa espécie, tá? Então, os animais domésticos, a gente estuda aqui, a língua prende aqui no ocioide, tá? São diferenças que existem, só de curiosidade. Aqui é todo aquele processo de deglutição que a gente já discutiu no início da aula, né? Então, o alimento entra na cavidade oral, a língua vai empurrar, o palato mole vai subir e fechar aqui a região de coana. Lembra que no repouso, o ar entra aqui no nariz, o palato mole vai estar aqui e a epiglote vai estar repousando aqui em cima do palato mole, né? E o ar entra tranquilamente aqui pela laringe, depois traqueia. Quando tem um processo de deglutição, o bolo alimentar empurra o palato mole para fechar a região de coana e a língua vai apertar aqui, empurrar a epiglote e fechar a laringe. Então, o alimento passa para o esôfago tranquilamente. A gente já viu essa parte, só estamos dando uma reforçada. É a mesma coisa que nós acabamos de explicar, só que com desenhos diferentes, tá vendo? Então, aqui é a epiglote, né, passagem de ar, tranquilo, né? Quando é o bolo alimentar, aqui o palato mole fecha a região da nasofaringe e o bolo fecha
a região de epiglote vai para esôfago. O esôfago é dorsal. Aqui o esôfago, pessoal, né, ele, lembra que eu falei que ele é dorsal, saindo na garganta, não é isso? Mas aí depois ele se joga para um dos lados. Que lado vocês acham que o esôfago vai se jogar? Para a direita ou para a esquerda? Esquerda? Por que esquerda? É o lado que o estômago se joga também, né? Perfeito, a ideia é essa mesmo. Você joga para a esquerda porque o estômago vai se jogar para lá, então já aproveita, né? Então, esse é o raciocínio. Olha essa imagem que bacana. Ela está mostrando justamente, não sei se a minha webcam está tampando, agora estou com medo de tirar a webcam. Bem na frente. Aí, tirou e... Vocês conseguem enxergar a imagem? Ficou Sim. preto para vocês, não, né? Tá. Não, tá o slide bonitinho. Dá para entender, gente, isso? Mas, enfim, olha lá, nós temos rachurado aqui de vermelho a túnica média, túnica muscular. No começo, ela é estriada, depois ela se torna lisa. Mas por que no começo ela é estriada? Porque a faringe é músculo estriado esquelético, tá? Então, a túnica média, ela é formada inicialmente na formação ali do esôfago de musculatura esquelética. Depois ela é substituída por musculatura lisa. Vocês têm que imaginar que é uma transição, tá? O esôfago, ele né, antes era laringofaringe, e depois esse túnel vai ficar muito estreito, se torna uma tubulação, que é o esôfago. Nós temos aqui uma transição da musculatura estriada esquelética para uma musculatura lisa. E isso é importante por causa desses processos, que vocês estavam me perguntando, né, de vômito, ou então do próprio processo de ruminação dos ruminantes, né, que o bolo passa, ele vai e volta, né, várias vezes por essa tubulação de esôfago. Olha, tanto que ela é preguiada, a mucosa. A mucosa é a parte interna. Essas pregas nada mais é do que a capacidade que ele tem de distensão sem trincar. Lembra que eu falei que o frangeamento, ele é de propósito? Porque quando ele esticar mesmo, ele não vai rachar. Ela é bem preguiada quando tem repouso. Aí, quando passa o alimento, ela dá uma esticada, ela deforma, e não tem nenhum problema, porque, ó, em repouso ela é toda preguiada, certo? Gente, pra vocês terem uma ideia, uma vaca come uma manga de boa, tranquilo, que desce tranquilamente, não tem nenhum problema. Tudo bem? Isso aqui é uma outra imagem, tudo mostrando o processo de deglutição que a gente já viu em outro slide. Aqui só para... A gente já viu essa imagem, eu trouxe ela em outro slide. Só para vocês terem noção da região ventral aqui do pescoço, né? Dá para a gente ver aqui projeção da traqueia, ó, né? Então, aqui vai ser o sulco, onde vai passar a jugular. Tá vendo? Ó, traqueia, jugular. Mais profundo, a carótida, o tronco vago simpático. Num corte transversal de pescoço, nós temos traqueia, esôfago dorsal, as duas carótidas e as duas veias jugulares. Isso a nível de cervical 2. Quando eu vou para cervical 3, tá vendo que o esôfago está se jogando aqui? Vocês me falaram, para a esquerda, tá? Ele se joga para a esquerda e aqui também, ó, se joga para a esquerda. Então, façam essa comparação da traqueia com o esôfago e também as jugulares, que jugular é algo que a gente consegue palpar com bastante facilidade, não é? Com o animal vivo.